Existem lugares que guardam o silêncio de séculos: os Campos do Quiriri e o Monte Crista, aqui no norte de Santa Catarina. Não são apenas destinos de aventura, são páginas de um livro de pedra e vento que contam a história do nosso continente. Muito antes das fronteiras que conhecemos hoje, estas montanhas já eram um ponto de convergência. Olavo Hauquendet e outros pesquisadores, como Arleto Rocha e Valdir Corrêa, nos ajudam a entender que o que chamamos de trilhas são, na verdade, cicatrizes de uma história profunda. Hoje, vamos percorrer não apenas o caminho físico, mas a trajetória dos diversos povos que fizeram desta serra a sua casa, sua rota de comércio e seu solo sagrado. A história começa com os povos originários. Muito antes da chegada dos europeus, a região já era densamente habitada. O famoso caminho do Peabiru, essa rede transcontinental que ligava o Atlântico ao Império Inca, tinha aqui um de seus ramais mais importantes. Para os guaranis, o Peabiru era a busca pela Ivimaran Y, a terra sem mal. Mas não foram apenas os guaranis. Os estudos arqueológicos e históricos indicam a presença marcante dos povos G, conhecidos como Kiegan e Xoclen. Para esses grupos, os Campos do Quiriri eram fundamentais durante o inverno e as épocas de colheita. Essas tribos subiam a serra para o aproveitamento de recursos que só o Planalto oferecia. Eles não eram apenas passantes. Eram conhecedores profundos desta geografia, utilizando os campos naturais de altitude para a caça e a coleta, integrando a montanha à sua cosmologia e sobrevivência. Com o século XVI, o Quiriri viu a chegada de novas pegadas. O litoral de São Francisco do Sul tornou-se um porto estratégico, e o caminho que subia a serra tornou-se a porta de entrada para o interior da América. Exploradores como o espanhol Alvarnú e Zí Cabeça de Vaca, em 1541, utilizaram esses ramais indígenas para sua épica travessia rumo ao Paraguai. Imagine o choque de culturas nestas encostas. De um lado, o conhecimento milenar da terra. Do outro, a sede de expansão europeia. Mais tarde, os jesuítas também cruzaram essas rotas, buscando converter as populações locais e estabelecendo conexões entre as reduções e o litoral. O caminho velho mencionado por Quande é esse palimpsesto de histórias, onde uma rota indígena se transformou em caminho de conquista e evangelização. A história do Quiriri continua a avançar no tempo. Com a colonização europeia mais intensa a partir do século XVIII e XIX, os campos de altitude ganharam uma nova função: a economia tropeira. O gado que vinha do sul e do Planalto paranaense precisava descer para o litoral, ou seguir para as feiras de Sorocaba. Os Campos do Quiriri, como destaca a pesquisa de Martin Stabel Garrote, tornaram-se áreas de pastagem natural e pouso. Pequenas fazendas e núcleos de ocupação começaram a surgir no entorno, como em Campo Alegre. A extração da madeira e, principalmente, a erva mate também marcaram este solo. O mate, o ouro verde da nossa região, desceu por estas serras nos lomos de mulas, movendo a economia e criando a identidade do povo serrano que conhecemos hoje. O Quiriri não era apenas um caminho, mas um motor econômico que sustentou famílias por gerações. Hoje,
Quando olhamos para a imensidão dos campos de altitude, vemos mais do que uma paisagem bonita. Vemos um santuário de biodiversidade e um arquivo histórico a céu aberto. A criação da área de proteção ambiental dos campos do Quiriri foi um passo vital para garantir que essa história não se perca. Atualmente, o desafio é o turismo consciente. O Monte Crista e o Quiriri recebem centenas de pessoas que buscam conexão com a natureza, mas que também buscam entender o seu passado. Cada caminhada é uma oportunidade de honrar os povos G, os guaranis, os tropeiros e os pioneiros que moldaram esta terra. Como dizem os especialistas em patrimônio, o Peabiru e os caminhos do Quiriri são bens imateriais que precisam ser sentidos com o coração e protegidos com responsabilidade. Caminhar pelo Quiriri é fazer as pazes com o tempo. É entender que somos apenas mais um grupo a passar por aqui, nesta longa linha sucessória de humanidade. Que a preservação destas águas, destas matas e destas histórias seja a nossa prioridade. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelas camadas do tempo. Que o espírito das montanhas e a sabedoria dos antigos caminhos acompanhem seus passos, onde quer que você decida trilhar. Nos vemos na próxima montanha.